Que dia de ontem, que dia de hoje? Essa é a grande questão, né? O que foi o dia de ontem? A gente está acompanhando aí o mercado financeiro reagindo, né? As bolsas de valores asiáticas fecharam em queda, as da União Europeia estão seguindo no mesmo caminho por causa das tarifas de importação anunciadas por Trump. E aqui no Brasil estamos aguardando também de como que o mercado brasileiro vai agir. Nesse momento, o dólar comercial em queda de 1,38%, também reagindo às tarifas. Qual foi a repercussão no mundo, hein, ô Jamil, dos anúncios feitos ontem por Donald Trump? Como é que o mercado vem reagindo? Olha, Fabiola, antes de mais nada, o anúncio de ontem foi muito maior do que todo mundo esperava. Existia uma perspectiva, sim, de que ele seria grande, de que seria um anúncio muito duro em relação à política comercial, mas havia a expectativa de que ele ia ser, por exemplo, focado nos grandes responsáveis pelo déficit americano. China, Japão, Coreia do Sul, talvez o Brasil. Será que o Brasil iria entrar na lista ou não iria entrar na lista? Olha só, o mundo inteiro entrou na lista, né? São todos os países. Para vocês terem uma ideia, o Haiti, que sequer tem uma economia neste momento, foi taxado em 10%, né? O Haiti. Então, é absolutamente generalizado, é uma tarifa gigantesca. O do Brasil, é verdade, ficou abaixo vamos dizer assim, do foco dos outros países, mas o que acontece pelo mundo é justamente uma reação até eu diria, com muita surpresa, porque sim, houve uma negociação e sim haverá uma nova negociação. Agora, imagine só o caso, por exemplo, do Vietnã, que vai passar a ter uma tarifa gigantesca e vai ter de trazer essa tarifa talvez pela metade. Pela metade ainda já seria 20 e tantos por cento, Fabiola. Então, é uma tarifa muito alta, é uma tarifa muito alta para o mundo todo e, claro, isso se traduz em eu diria três impactos. Primeiro, os das bolsas, como vocês estão vendo. Segundo, os dos governos, que agora estão se organizando justamente para dar uma resposta. E três, do mercado doméstico americano, que, claro, levou também um susto, porque, claro, isso significa que tudo pode ficar mais caro nos Estados Unidos a partir de agora. Tem uma análise aqui, Fabiola, só para completar, é de que Donald Trump está convocando o mundo a negociar com ele. Só que essa convocação para negociar, inclusive já tem negociação marcada do Brasil com os Estados Unidos para a próxima semana, mas essa convocação é feita na base da chantagem, na base do bullying. Olha só, eu coloco uma pistola na tua cabeça e digo, agora negocie. A discussão entre vários países é a seguinte, tá bem, vamos negociar, mas antes eu vou colocar uma retaliação nos teus produtos para que eu possa chegar à mesa de negociação, pelo menos da mesma, vamos dizer assim, no equilíbrio de forças. Mas aí você citou muito bem o secretário do Tesouro americano, que ontem, obviamente, depois que Trump já tinha acabado com o termo diplomacia, porque aquele evento, aquele show de ontem, acabou com o termo diplomacia. Por que acaba? Só para a gente entender. Quando você impõe uma tarifa dessa, ou uma tarifa tão elevada a um outro país, você liga para o outro país antes, você explica para o outro país antes, você tenta manter um tipo de canal aberto para que isso aconteça. Não, ontem os países ficaram sabendo da nova situação global pela televisão, como nós, né? Isso deixou muita gente irritada. Então ali já tinha acabado a diplomacia, mas ela não tinha sido enterrada. Foi enterrada quando o secretário do Tesouro, então, veio ali para os repórteres, claro, aliados de Donald Trump, e fez essa segunda ameaça. Não retalie, porque se retaliar, a gente vai escalar ainda mais a tarifa. E aí ele fala uma frase, na minha opinião, um pouco infame, mas também reveladora do que é esse governo. Sentem-se e absorvam a situação. Eu achei fortíssima essa frase, inclusive a gente tirou aqui para colocar ao vivo. Você já entrou nela, eu ia colocar isso mais para o final, mas já que você chamou, vamos colocar, que senão as pessoas ficam com vontade de ouvir exatamente essa frase. Eu achei muito forte. O meu recado a vocês, o meu conselho é como se fosse uma ameaça, né, Jamil? Vamos ouvir essa frase do secretário. É uma ameaça, não é como se fosse. É uma ameaça. É sim, uma ameaça. Vamos ouvir, vamos ouvir.
My advice to every country right now is do not retaliate, sit back, take it in, let's see how it goes, because if you retaliate, there will be escalation. If you don't retaliate, this is the high watermark. Chega a ser arrogante, né? Ou é mais que isso, Jamil? Olha, é revelador do que eles são hoje aqui. Um governo que, claro, coloca America First, os americanos primeiro, mas, acima de tudo, rompe todos os canais, rompe toda a diplomacia que existia até agora, inclusive nas negociações comerciais. Negociação comercial, Fabíola, é muito diferente das negociações de tratados ambientais, de tratados de direitos humanos, porque comércio é dinheiro. Você negocia quanto você vai ganhar, quanto você vai perder, qual a tarifa, o que isso significa para o meu bolso. Então, é muito cru tudo, né? Você basicamente diz, eu quero tantos milhões, eu não deixo você ter tantos trilhões, é muito claro. Então, a negociação comercial foi sempre muito direta, muito explícita, mas nunca dessa forma. Dessa forma, é obviamente de uma arrogância profunda, mas ela não é só de uma arrogância profunda, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela, obviamente, pode levar, claro, a economia mundial a sofrer, primeiro, uma queda, como a gente está vendo hoje, mas depois países que vão dizer, calma aí, por que eu tenho que aturar alguém falar assim comigo? Quem são eles exatamente para achar que pode me dizer, sentem-se e absorvam a situação? Isso é tudo muito revelador desse governo que, obviamente, usa a chantagem como instrumento. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Sim, Donald Trump está convocando o mundo a negociar. Agora, isso pode levar meses, isso pode levar anos. É verdade, Donald Trump retorna para sua posição preferida de negociador. Mas que negociador? Qual negociação é essa que, claro, você primeiro coloca a bomba sobre a mesa e depois diz, amigos, sentem ao redor dessa mesa para que nós possamos negociar uma solução. É, obviamente, algo que deixa os países, os governos, extremamente irritados. E aí, cada um deles, Fabíola, ontem foi muito curioso, porque cada um deles ontem tentou dar um spin, tentou dar a versão que favorece o governo. Isso é normal de cada lugar, né? Então, claro, aqueles mais afetados disseram isso é extremamente injusto, vamos, obviamente, retaliar, vamos buscar medidas compensatórias, etc. Alguns que tiveram uma tarifa mais baixa quiseram vender isso para a sua população como se fosse uma questão de amizade com o Donald Trump. Isso que fez o governo Milei ontem, dizendo que a tarifa baixa que a Argentina recebeu é porque, olha só, Milei é muito amigo de Donald Trump, por isso que só foi taxado em 10%. Ele esqueceu de dizer que o Brasil também foi 10%, que a Bolívia foi também 10%, né? E que outros países, vários outros países, também foram taxados. Uma última questão aqui, Fabíola. Nem os amigos ficaram de fora. Quem são os amigos que eu estou citando aqui? Israel, 17% de tarifas. O Bukele, em El Salvador, também recebeu tarifas. A Hungria também recebeu tarifas. Ou seja, não tem amizade aqui. Isso é, obviamente, um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo, da questão comercial, com muitas dores para muita gente nos próximos meses.